Olá, muito boa noite para você que está ligado e conectado aqui na tela da TV Alterosa. Eu sou Rafael Silva, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional. E a partir de agora você fica muito bem informado. Dia 2 de janeiro, a primeira sexta-feira de 2026, o nosso ano juntos está só começando. Olha, o presidente da Câmara de Varginha foi preso suspeito de dirigir embriagado e ainda atropelar um jovem na cidade. O caso aconteceu logo após o Réveillon. Olha só. Segundo a Polícia Militar, o vereador Marco Antônio de Souza, conhecido como Marquinho da Cooperativa, conduzia uma caminhonete branca pela Avenida Celina Ferreira Ottoni quando atingiu pelas costas um jovem de 19 anos que caminhava pela via. Imagens que circulam em redes sociais mostram o que seria o carro do vereador antes do atropelamento. Veja que o veículo bate em um container que está na rua. Logo depois, o motorista do veículo dá ré e vai embora. Testemunhas disseram que após a colisão, o veículo seguiu sem parar para ajudar a vítima. O rapaz atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Bom Pastor, onde recebeu atendimento e foi liberado em seguida. A Polícia Militar iniciou o rastreamento e encontrou o veículo e o motorista em uma área rural próxima, na região das Chácaras do Rio Verde. De acordo com o boletim de ocorrência, o presidente da Câmara apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito de álcool e comportamento agressivo. Se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele negou ter ingerido bebidas alcoólicas, afirmando que não consome álcool há mais de 30 anos. Diante dos fatos, o parlamentar foi preso em flagrante. O veículo também foi apreendido pela Polícia Militar, pois estava com a documentação atrasada. O suspeito foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao presídio de Varginha. Marco Antônio de Souza exerce atualmente o 3º mandato como vereador. Ele assumiu a presidência da Câmara há cerca de um ano, no início da legislatura 2025-2028. O caso segue sendo investigado. Olha, nós tentamos contato com a Câmara Municipal aqui de Varginha, mas até o fechamento desta edição, a Câmara ainda não havia se pronunciado. Inclusive, estamos sempre com os nossos microfones aqui abertos para que a defesa do vereador também, se quiser se pronunciar, estamos à disposição. Olha, a polícia está investigando esse caso. Aconteceu logo na virada do ano, um caso que tomou repercussões gigantescas ao longo dessas últimas horas, porque é o presidente da Câmara de Varginha, que, segundo a polícia, teria atropelado esse jovem e ido embora. Foi embora sem prestar socorro. Ele acabou sendo detido minutos depois do acidente, a polícia fez rastreamento. Olha o carro dele ali, está até com marcas ali do que seria, portanto, segundo a polícia, o atropelamento. Ele foi levado para a delegacia e logo depois levado para o presídio. Agora tem um detalhe, viu, gente? Ele disse para os policiais que não havia ingerido bebida alcoólica, que não bebe há mais de 30 anos por causa da religião e tudo, mas a polícia, no boletim de ocorrência, os policiais falam que não tem dúvidas que ele estava realmente embriagado, que viram sinais claros de embriaguez no vereador, que deve responder por esse crime a partir de agora. A gente vai continuar acompanhando essa história e mais informações você acompanha aqui nos telejornais da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais. Uma mulher de 27 anos foi morta dentro de uma casa na cidade de Bom Repouso. A Polícia Militar procura o ex-namorado da vítima. Ele é apontado como o principal suspeito do crime. O assassinato aconteceu por volta das 2 horas da manhã no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima, identificada como Bruna Aline Rodrigues, de 27 anos, havia ido até a residência para cuidar de crianças, entre elas 2 filhos dela. De acordo com a Polícia Militar, o ex-companheiro da jovem entrou no imóvel e atacou Bruna com golpes de objeto cortante. As crianças que estavam no local presenciaram a agressão e correram para a rua para pedir ajuda. Uma testemunha encontrou a vítima gravemente ferida e acionou o socorro, mas Bruna já estava sem vida. Após o crime, o suspeito fugiu usando uma motocicleta. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. Familiares informaram que a vítima já vinha sofrendo ameaças do ex-namorado, de 21 anos, o que pode ter motivado o crime. Durante as buscas, a polícia localizou o dono da moto usada na fuga, que disse não ter autorizado o uso do veículo. O suspeito segue foragido. O corpo da vítima vai ser levado para o Tocantins, estado de origem de Bruna, onde será sepultada.
Será que estamos diante do primeiro caso de feminicídio no sul de Minas desse ano de 2026? Eu digo será porque estamos aí, né? As apurações estão acontecendo para saber se é mesmo o ex-companheiro da vítima, o ex-namorado, mas tudo indica que sim, é o primeiro caso de feminicídio aqui na nossa região nesse ano. Olha, o primeiro caso já acontecendo nas primeiras horas de 2026. O primeiro caso de feminicídio de tantos que vivemos no ano passado, de tantas histórias que foram interrompidas, de tantas crianças que ficaram órfãos porque a mãe foi assassinada pelos companheiros ou por ex-companheiros. Será que esse ano de 2026 vamos viver tudo isso novamente? Eu espero que não, viu? Eu espero do fundo do coração que não. Mas para que isso não aconteça, medidas públicas, né, precisam ser tomadas para poder preservar a vida destas mulheres. Uma clínica de estética foi arrombada e furtada em Poços de Caldas. A dona do espaço faz um desabafo sobre a criminalidade. Olha só. O local ficou assim, todo bagunçado. A clínica fica no bairro Jardim dos Estados e foi invadida durante a madrugada. A empresária, dona do local, Tiffany Cristina, faz um desabafo sobre a situação. É um vídeo de alerta, mas também um pedido de atenção e mais segurança para a nossa cidade de Poços de Caldas. Na segunda-feira, eu cheguei para atender e simplesmente vi o meu espaço, que eu fiz com tanto amor, tanto carinho, com tanto suor, revirado, sujo, quebrado e arrombado. E a minha pergunta é, até quando isso vai acontecer? Foi roubado dinheiro, pertences, tanto meu quanto da massagista que trabalha aqui. E o pior de tudo é o medo de saber se um dia essa pessoa vai voltar ou não. E a minha pergunta novamente é, até quando isso? Até quando que a gente vai trabalhar honestamente para simplesmente não saber se no outro dia vai estar tudo aqui? Até quando a gente vai sair de casa sem saber se a gente vai voltar para casa ou não? E por que isso? Porque a gente não tem segurança na nossa cidade. Então sim, é um pedido de mais segurança, de mais atenção, porque não adianta nada ter muitos policiais, sendo que as pessoas que estão fazendo maldade continuam soltas. Olha, disse tudo. Até quando? Não adianta ter polícia se as pessoas que fazem maldade continuam soltas. Ela foi muito inteligente na fala dela. Não adianta a polícia enxugar gelo, né, como a gente fala, encaixotar fumaça. Parece trabalho jogado fora. Porque a polícia vai, trabalha, coloca o efetivo na rua, prende as pessoas, elas chegam na delegacia e existem brechas na lei que elas são liberadas. Ou elas são levadas para o presídio, passam uma noite, 2 noites, algumas horas e já estão na rua novamente. E aí a pessoa de bem fica presa dentro de casa, não pode viajar, fica preocupada com o comércio, enquanto isso os criminosos estão andando livremente nas ruas. Disse bem ela e a pergunta que eu deixo aqui, até quando? Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo no distrito de Guardinha, em São Sebastião do Paraíso. O incêndio mobilizou o corpo de bombeiros e, apesar dos danos, ninguém se feriu. O incêndio aconteceu por volta das 10h30 da noite. O carro estava estacionado na rua quando começou a pegar fogo. Segundo informações repassadas a uma testemunha, o próprio dono do veículo teria provocado o incêndio após ingerir bebida alcoólica. Quando os bombeiros chegaram no local, ainda havia chamas no carro. A equipe realizou o combate ao fogo e fez o resfriamento do veículo para evitar novos focos. O automóvel foi totalmente consumido pelas chamas. O proprietário não foi encontrado no local e não houve registro de feridos. As causas do incêndio devem ser apuradas. Vocês viram a informação que o Corpo de Bombeiros trouxe, né? Esse homem teria provocado incêndio no veículo, do próprio veículo, depois de ter ingerido bebida alcoólica. Informações passadas pelo Corpo de Bombeiros para a nossa equipe. Olha que ponto que chega. Se isso ficar confirmado, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que ponto chega a pessoa depois de ingerir bebida alcoólica? Já mostramos casos aqui de tragédias que aconteceram por causa disso e agora o fogo no carro. E detalhe, poderia ter sido pior, porque se estivesse debaixo de uma fiação ali, de postes de fiação, de energia elétrica, poderia ter pegado fogo. Se estivesse próximo a uma casa, dependendo do vento, poderia ter atingido as residências, poderia ter tirado a vida desse homem, de outras pessoas. É uma coisa que vai levando a outra. E aí não tem jeito. Aí a polícia agora vai investigar, graças a Deus, danos materiais. Eu digo graças a Deus porque vidas poderiam ter sido perdidas.
Um acidente foi registrado na MG 167 entre Três Pontas e envolveu 2 veículos. Ninguém se feriu gravemente. Olha só. As imagens são impressionantes. Na MG 167 entre Três Pontas e Santana da Vargem, os 2 carros ficaram na pista. Parte dos veículos bastante danificada. Segundo as primeiras informações, o carro preto seguia sentido Santana da Vargem. Ele teria então rodado na pista e atingido o outro veículo. Ao todo, 5 pessoas estavam nos 2 carros que se envolveram na batida. Ninguém se feriu gravemente. O acidente vai ser investigado. Olha, meu Deus, eu estava vendo essas imagens hoje quando a gente recebeu e estava analisando, vendo, né, ninguém se feriu gravemente, graças a Deus, mas quando você vê a imagem, se eu estivesse passando por ali e visse essa imagem, eu imaginaria que o pior teria acontecido. Porque a imagem é impressionante. A lateral do veículo ali, do motorista, olha, a porta ficou destruída desse carro preto. E olha, a frente do outro veículo também ficou completamente destruída. Uma imagem impressionante nesse começo de 2026 e que acende pra gente o alerta do cuidado nas rodovias, gente. Aí não estava chovendo, dá para ver que a pista estava seca, mas agora estamos num período chuvoso, o que faz com que a incidência de acidentes nas estradas aumente muito. Então é preciso dirigir com cautela, com cuidado e principalmente usando a direção defensiva. Manter a distância do outro veículo, não ultrapassar em local proibido. Estou dizendo que foi esse caso não, é só um alerta realmente, né? Seguir ali a velocidade compatível com aquela rodovia, porque tragédias acontecem desta forma. E um grave acidente na rodovia MGC 369, na altura do quilômetro 135, em Campos Gerais, deixou uma pessoa morta e outras 7 feridas. Olha só. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a batida envolveu 2 veículos. A Paraty seguia quando invadiu a contramão e atingiu de frente a caminhonete que trafegava no sentido contrário. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas, 6 tiveram ferimentos leves. Uma pessoa em estado grave e outra morreu no local. A vítima fatal é o motorista da Paraty, um homem de 33 anos. Os 4 ocupantes do outro carro sofreram ferimentos leves. Eles receberam atendimento da equipe de resgate da concessionária EPR e foram liberados ainda no local. Já os ocupantes da Paraty foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Campos Gerais para avaliação médica. Um bebê de 1 ano que estava no veículo apresentou ferimentos graves e precisou ser transferido para o Hospital de Alfenas. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O perito realizou os trabalhos e confirmou a morte do condutor da Paraty. As causas do acidente serão apuradas. Falei agora há pouco do outro acidente, que tragédias começam dessa forma. E aí a gente vê uma tragédia sendo registrada, uma pessoa que acabou perdendo a vida. Olha, aí esse veículo a gente vê que ele ficou destruído. Ele está aberto o capô, a gente vê que do lado ali parte do veículo, né, foi destruído. Agora o outro veículo, aquele prata, esse onde estava a vítima fatal, era uma família que estava ali, uma vítima fatal, realmente é impressionante. Te acha que os veículos são fortes, né? Te vê ali o carro, falar essa lataria forte, cheio de ferro lá, mas não é nada, gente. Quando bate, vira uma lataria retorcida. E aí, nesse caso, uma pessoa perdeu a vida, um bebê de apenas 1 ano foi levado para o hospital em estado grave, tem uma família chorando agora, tem gente torcendo pela vida e pela recuperação desse bebê, pessoas feridas. Cuidado, gente, cuidado nas estradas. 2 reportagens seguidas aqui na nossa região que mostram justamente que acendem esse alerta da preocupação nas estradas, tanto federais, estaduais, dentro das cidades aqui do sul de Minas. Muito, mas muito cuidado. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou falar com você que exagerou na bebida, no Réveillon. Nós vamos trazer dicas para curar aquela ressaca que insiste em não ir embora. Os detalhes já já. Ah, aquela ressaca que insiste em não ir embora. Tem gente de ressaca até hoje. Aliás, tem gente que ainda está bebendo ali para curar a ressaca, né? Aí ficou de ressaca ontem, eu vou beber mais uma e hoje vai curando. Eu acho que vai acumulando a ressaca. Será? Será que no domingo, último dia dessa festança toda acumulada, né? Porque foi aí quem
curtiu só o Réveillon, curtiu a quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, que aí emendou 5 dias. Será que está acumulando a ressaca dos 5 dias? Bom, para você que está acumulando, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai trazer essa reportagem para você já se preparar, quem está aí nessa ressaquinha aí, para curar essa ressaca. Eu já adianto, tem que beber água, viu, gente? Água, beber muita água para deixar essa ressaca embora e começar 2026 com o pé direito, começar bem, viu? Importante começar bem um ano. Olha, para você que está aqui nas nossas redes sociais, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Como é bom estar aqui, estamos encerrando essa semana, passando a régua nessa primeira semana de 2026 na sua companhia. Você internauta, você youtuber que está ligado aqui nas nossas redes sociais, muito obrigado. Eu vou te fazer um convite, já convite de ano novo, a você acessar o nosso Instagram, tá aqui, ó. TV Alterosa Sul de Minas. Você vai procurar o desenho de uma lupa lá no seu Instagram, vai clicar nessa lupa, vai abrir uma janelinha. Aí você digita TV Alterosa Sul de Minas. Vai aparecer essa logo aqui, ó. Essa aqui, ó. Vai aparecer essa aqui. Opa, é a nossa página, é lá mesmo. Aí você já clica e começa a seguir a nossa página. Além das reportagens aqui do Alterosa Alerta, do Jornal da Alterosa, também tem as matérias do Agro no Café com TV com a Camila Dourado, viu? Então você vai ficar muito bem informado de todos os lagos nas nossas redes sociais. Vamos voltar do intervalo, bora lá. De volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional nessa sexta-feira. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa nessa sexta-feira, a primeira sexta-feira de 2026. Vamos passar a régua nessa semana, nesse ano que está só começando. Olha, nessa temporada do calor, veja quais são os cuidados com os pets para que a saúde deles fique em dia. Olha só. Tove passeava na praça de São Mateus hoje pela manhã, antes que o sol ficasse mais intenso. A gente procura hidratar, né, dar bastante água para ele ali por conta do calor e por ele ter muito pelo também, né, isso atrapalha e ele sente muito nesse período. E para passear a gente sai sempre procurando uma sombra, né, ele precisa sair, então são esses cuidados que a gente toma aí para não desidratar o bichinho. A orientação é evitar passeios com os pets entre 10 da manhã e 4 da tarde. Não levar nos dias muito quentes, nesse horário onde o sol está tórrido, né? Ou seja, a partir das 11 da manhã até as 4 da tarde. Porque, primeiro, a pelagem muito grande de algumas raças vai fazer com que eles tenham muito calor. E segundo, é queimar o pezinho. O chão está muito quente, o asfalto está muito quente, a calçada vai ficar muito quente também, então não levar eles para passear nesse horário. Dar banho com água morna para fria também ajuda a aliviar o calor dos animais. Enquanto Skol se refrescava, outros pets se secavam com o vento. Calor, né? Ela não é muito quente. E para cãozinho, água fresquinha sempre, bem geladinha, trocar várias vezes ao dia, pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao dia. Pode colocar gelo, para estimular a tomar bastante água, pode fazer gelo com frutas, tipo maçã, banana, melancia. Oferecer essas frutas geladinhas também é interessante. E pode também fazer um cozidinho de frango ou carne moída sem sal, sem óleo, sem tempero. E congelar esses bloquinhos com bastante água. E aí ele vai bebendo, ingerindo aquela aguinha e ele vai ficar mais fresco nesse calor. Não gosta de água gelada, mas a gente troca a água, coloca uma água natural ali para ele, filtrada. E ele está sempre buscando ali, recorrendo à água dele, né? Porque ele está sentindo muito esse período que a gente está passando aí. Sinais de alerta é muita ofegância, sensação de desmaio, o cachorro fica tonto e também
aproveitar e deixar com o ventiladorzinho ligado, colocar no arzinho fresco para poder melhorar. Mas se verificar que ele está muito ofegante, com a respiração muito intensa, levar no profissional, numa clínica veterinária para ferir a temperatura, porque a hipertermia maligna ela pode levar à morte. Olha, ter um animalzinho de estimação, um cachorro, por exemplo, é uma escolha, né? Eu sempre falo isso. Se você opta, se você escolhe ter o bichinho, ele precisa ser cuidado. E nesta época do ano não é diferente. Quando chega o inverno, ele precisa de cuidados especiais, está muito frio. E quando chega no verão, eles sofrem muito. Eu já vi, aqui em Varginha mesmo, né, a gente passando de carro, 2 horas da tarde, as pessoas correndo no asfalto com o cachorrinho. Então, bem disse, é profissional, precisa disso, né? O animalzinho sofre, e sofre muito nessa época. Então, é preciso cuidado, precisa dar hidratação, dar bastante água. Se a gente, né, cuida de nós mesmos, por que não cuidar do bichinho também? Ele precisa de cuidados especiais. E uma última coisa, se ele não estiver bem, levar ao veterinário. Como ela disse, às vezes a gente pensa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando vai ver, o pior acontece. Então, cuidado com os bichinhos de estimação. E para você que exagerou na bebida no Réveillon, a gente traz agora dicas para curar aquela ressaca que não quer ir embora. Olha só. Ressaca bateu hoje ou não bateu? Fala a verdade. Não tem como não beber, né? Final de ano a gente acaba abusando um pouquinho. Ontem você lembrou da água durante as festas ou não? Lembrei não, só no golo mesmo. Se arrependeu? Arrependi, viu, Zé? E o que o senhor fez para curar essa ressaca? Água, muita água e suco. Muita comida e aquele brinde que nunca acaba. No dia seguinte, a conta vem e nós vamos te ajudar a se recuperar. O médico Bruno Sander dá algumas dicas para superar esse dia de ressaca. Tome bastante líquido, principalmente água ou sucos naturais. Segundo, alimentação leve, frutas, legumes, vegetais. A melancia e o melão é uma ótima dica, que é uma fruta que te ajuda a hidratar. E, por último, tente não se exercitar nesse início. Não é porque virou o ano que você tem que realizar a sua promessa de emagrecer logo na sequência. Calma, uma coisa de cada vez. O médico ainda alerta para aquelas alternativas que podem trazer alívio momentâneo, mas que podem fazer mal à saúde. Tem também aqueles medicamentos sintomáticos que já são conhecidos, mas cuidado para não exagerar, que todo medicamento em excesso causa mal para o seu fígado. Como é que ficou nessa história toda aí? Ressaca eu curei rapidão, já comecei a trabalhar, suei, meio-dia já almocei, a ressaca foi embora, ué, graças a Deus. Qual que é a dica que o senhor deixa para as pessoas que estão de ressaca nesse pós-Réveillon? Não é para estar de ressaca, deixa para não ficar de ressaca, é tomar bastante líquido na hora que estiver bebendo. A dica dele é melhor. Para não ficar de ressaca, é melhor não ter ressaca. Eu não sei, porque eu não bebo bebida alcoólica, nunca fiquei de ressaca na minha vida, graças a Deus. Mas olha, a gente sabe que nesse período tá tudo certo. Cada um bebe a sua cervejinha e tá tudo certo, tem que comemorar a vida mesmo. Ninguém tá falando que não tem que beber, né? Cada um faz o que quer da vida, da forma que quer, com responsabilidade. Para quem bebeu, é preciso se cuidar. Não dá para chegar de ressaca no trabalho e aí não render também, que aí o patrão vai cobrar. Então a gente trazendo dicas através do médico, comer bastante frutas, legumes, vegetais e, gente, beber muita, mas muita água, porque além da ressaca, ainda estamos esse calorão que dificulta para curar desse momento de ressaca. Então, quando você ingere muito líquido, água de coco, sucos naturais e água pura mesmo, a situação muda e ajuda a curar essa dificuldade aí que é grande. Mas se Deus quiser vai dar tudo bem. Domingo já está acabando esse período de festas, pelo menos por agora. Para você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência nessa sexta-feira. Tenha um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Um beijo no coração, uma excelente noite e até lá.